Olá pessoal, estamos de novo no Ação e Reação nesta quarta-feira de calor aqui em Santos, na Baixada Santista, para você que nos dá o prazer de acompanhar o programa de fora da Baixada Santista. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo agora pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra para toda a Baixada Santista. E você, se preferir, pode acionar o www.tvcomsantos.com. Hoje eu sou com um ecologista, amigo, Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues está aqui, um abraço para a dona Dilma Rodrigues, a mãe dele, que também acompanha o programa. E também com o jornalista Guto Brito, toda quarta-feira aqui, o Guto, que participa no Santa Casa, também outros programas aqui na região, né? Diogo Vitor, jogador do Santos, admite o uso da cocaína. Meu Deus do céu, pode pegar até 4 anos de suspensão. Temos que dar colo para o Diogo Vitor, mas é complexa a questão do Diogo Vitor, tal, porque a FIFA costuma não perdoar, dá uns 3, 4 anos de pena aí para o garoto, né? E é um problema que o Santos vai enfrentar aí. PSG é campeão com o Neymar na torcida e o zagueiro da seleção chama o capitão do time da terceira divisão, parabeniza ele, faz levantar a taça junto. Então, o nosso zagueiro da seleção brasileira, né, levanta a taça junto com o capitão do time da terceira divisão e numa atitude bonita, humilde, do nosso Thiago da seleção, Thiago Silva, titular da seleção brasileira. Tite tem um problema para escalar a seleção, hein? O Dani Alves se machucou, uma lesão pior, bem pior que a lesão do ex-centroavante do Palmeiras, é o Gabriel Jesus, né? Uma lesão pior e tá com um problema lateral direito da seleção brasileira, né? Bom, Suman, prefeito do Guarujá, quer melhoria no sistema de travessia, quer balsas sendo, de uma certa maneira, liberadas, as 2 balsas que ficaram paradas, a navegação, né? O navio atingiu 3 balsas, a F28, a F19 e tal. A F28 e a 19 ficaram paradas, mas tem uma que atingiu só de leve e já está funcionando, né? Então o Suman quer reunir os secretários lá para pressionar o Estado, a DERSA, para resolver essa questão o mais rápido possível, né? Saúde é criticada na Zona Noroeste, né? Esse problema de saúde é complicado. Quando marca a hora, às vezes falta o médico. Quando tem médico, não tem hora. É bem complicada essa questão da saúde, até para os gestores públicos, né? Eu tive um enfermeiro daqui que precisou de um pneumologista, né? Contei com a ajuda aí do Paulo Eduardo Costa, tal. Marcou direitinho, tal. Quando chegou lá, né? Para a esposa dele, um ex-enfermeiro, tal. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? A médica faltou, né? Então é complexo. Aí eu até paguei o médico particular, porque se a gente for defender o poder público, às vezes é difícil, né? Então, o gestor arrumou, encaixou, mas aí no dia o médico faltou, aí só para dia 28, até lá a mulher já morreu, né? Então, a mulher do meu ex-enfermeiro, então, vamos para o particular mesmo. Ministro Barbosa desiste da candidatura e o cenário muda na disputa. Então, o pessoal do centro, né? Álvaro Dias e alguns do centro ficaram fortalecidos, né, com a saída de Joaquim Barbosa. Ele que tem as pessoas muitas vezes não sabem quem é o Joaquim Barbosa, mas quando vê a figura do Joaquim Barbosa, uma pessoa que conseguiu tudo, foi faxineiro e tal, tinha 8 a 10% sem sair na mídia, hein? Barbosa quer dar trabalho aí, mas o ministro, né, que tem um temperamento meio forte e tal, talvez tivesse que se adequar na política, né, desistiu da candidatura. É uma pena porque era um bom nome, mas infelizmente desistiu, né? O Guilherme Boulos foi no programa Roda Viva e fala bem o rapaz, né? Fala bem, não é à toa que ele, né, tá no PSOL, conseguiu essas ocupações e tal. E o vou ter que confundir aqui. A Argentina pede ajuda para o FMI, né? O Nelsinho não está precisando de ajuda, o FMI está precisando. Então, nessa quarta-feira, começar com o Guto Brito aí, porque o Nelsinho vai querer me pegar hoje, ele vai querer me pegar hoje, o Nelsinho. E o Nelsinho está aqui, os caras ficam ligando para ele para trocar figurinha. Neymar fica trocando figurinha. Não, e o Nelsinho, não é verdade. quando perguntado para o Nelsinho por que ele trocava figurinha, ele falou, eu tenho fonte precisa. Ele falou, é porque eu quero estar bem informado na Copa. Você também coleciona figurinha, Guto? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, telespectador. Não, já passei dessa fase. Dessa etapa aí. Mas diz que rejuvenesce, hein, Guto? Eu prefiro outros passatempos. Eu gostava muito de colecionar selo. Também. Eu acho... Tu tinha olho de boi? Tinha um olho de boi. E é uma forma de você, por meio da filatelia, conhecer outras pessoas em outros países, né? Porque era a época da carta e você tinha que usar o selo. É uma questão cultural, a filatelia. Lembrando que o imperador Dom Pedro II era um grande filatelista, né? Incentivou bastante essa forma de... Devia ter o selo comunidade, né?
porque é o selo que passaria na comunidade, em alguns lugares que o correio não consegue entrar. Aí naquele selo pagaria uma taxa a mais, estou brincando, é claro, que podia entrar nas comunidades, porque hoje o correio não consegue trabalhar em muitos lugares. Pode ser o selo milícia ou o selo traficante, né? Já paga, ó, o selo é 1,80, né? Pagava pro xerife ou pro miliciano aí. Aquele lugar é 1,85, essa verba vai para a comunidade ali do cara para melhorar a infraestrutura e tal, né? Como o poder público não chega... Seria cômico se não fosse trágico. É uma isso, taxa, né? para entrar nos locais, né? Mas, Filete, você tocou no assunto aí na sua escalada de notícias, essa questão do acidente envolvendo as balsas, é muito complexo, né? Se quiser, a gente pode passar o videozinho. Eu acho que eu tenho certeza que você já falou aqui a respeito dessa situação, mas tem várias nuances aí nesse caso, e eu acho que a principal delas é a falta da ligação, seja por ponte ou por túnel, isso já virou piada mesmo, entre Santos e Guarujá, porque você imagina, a gente está vendo as imagens, assim, o Viver e a gente só tem essa forma de ligação entre as duas cidades, né? Próximas. Você pode ir pro Guarujá pela estrada, mas é muito mais longe. E você, no momento desse, tem a interrupção dos serviços, o abarroamento das balsas que tiveram que ficar fora de operação e toda uma situação no maior porto da América Latina. Quer dizer, são coisas inconcebíveis, na minha opinião, e principalmente se a gente está no século XXI, acontecer. O acidente vai ser investigado pela Capitania dos Portos, isso tudo vai ser depois esclarecido. Mas eu acho que o que fica é uma situação como essa. Imagine se fosse uma coisa mais grave. Você teria interrupção do serviço de balsas indefinidamente e o transporte... A passagem numa distância tão pequena fica interrompida e duas cidades param de funcionar, mais Guarujá, inclusive. Tem pessoas que têm negócio no Guarujá e moram em Santos e vice-versa. Ô Nelson, falaram que era do rebocador, mas ali não tem rebocador nenhum. Ali não tem rebocador, ali já entrou, é só o prático e o navio, não tem rebocador nessa região. Falaram tal, imagem do cinegrafista amador que foi para o Viver em Santos região. Um abraço pro pessoal do Viver em Santos, Nelson. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa tarde a você, Filete, ao Augusto Brito, ao telespectador da TV Com, que eu não tive a oportunidade inicial de fazê-lo. Sim. E dizer que esse assunto, colocado inicialmente já pelo Guto, eu acompanhei pelas redes sociais, né? Vi esse vídeo... e acompanhei as declarações do capitão dos portos, né? E na declaração, embora num canal co-irmão aqui da TV Com, a repórter perguntou incisivamente, ostensivamente, o que teria causado isso, o capitão repetiu por 3, 4, 5 vezes até, achei até que a reportagem não ficou bacana, que não teria como ele dar uma resposta técnica, porque isso seria objeto de um estudo que ia ser apurado. Todo o procedimento da Marinha. Com procedimentos técnicos que demoraria aí talvez uns 2 meses para ter um resultado final. Então, existe muita especulação a respeito do que poderia ter acontecido, mas, sinceramente, eu não tenho como dar uma opinião técnica a esse respeito e... achei perigoso o fato, né? Porque não conheço um fato como esse ter ocorrido ao longo do tempo, de igual situação, né? Então vamos aguardar aí, por parte das autoridades, a partir do capitão dos portos, aí uma análise técnica que será oferecida à população por que aconteceu esse fato. Imagina se a balsa tivesse com veículos iniciando uma operação. Sim. E quantas vezes a gente na balsa ela para o navio passar, mesmo estando já fazendo a travessia. Uhum. Mas ele passou tão rente a uma margem ali. Imagina se ela já estivesse operando Isso nós temos que parabenizar o pessoal da Dersa, que o pessoal critica, tal, que a Dersa não é para dar lucro, tal. Mas tem que parabenizar, porque os caras tiveram visão. Porque aquela F-28 estava funcionando. Eles pararam, e quando eles viram o navio muito perto, eles falaram, isso aí nunca aconteceu, vamos tocar o pau, vai passar perto, mas não vai pegar.
Né? Eles estavam Os cara- atentos ao os que caras estava estavam atentos, acontecendo. Então né? a Dersa está de parabéns, os funcionários da Dersa que estavam ali no trabalho, porque estavam atentos. Se fosse de outra, nunca aconteceu isso aqui, vamos mandar entrar essa balsa mesmo? Não, os caras seguraram tudo lá, tiveram o bom senso de segurar, né? Parabéns, pessoal da Dersa nesse ponto foram hábeis, Atitude né? positiva. Agora, Positivo. não tem ali, o nosso canal do Porto não é monitorado por câmeras? Não tem, a própria Dersa não tem câmeras ali para a gente... Sim, mas vai fazer o quê? Não. Primeiro, se tivesse um monitoramento online, as imagens do navio indo para um lado ou para o outro já iam chamar a atenção. Não, mas chamaram, tanto que eles não mandaram entrar, né, Então, Guto? mas tinha alguém, então, monitorando as imagens do navio? Porque o as imagens vão ajudar muito na investigação. Sim, na investigação, é sim, isso mas que eu quero dizer. Eu acho que devia ter alguém vendo alguma coisa, porque senão eles teriam mandado entrar, porque aqui ele é muita entra e sai Sim, e tal. porque às vezes pode ser uma comunicação via rádio, de algum terminal, que olha, Dersa, atenção, navio assim, assim, assim. Ou O próprio se alguém, motorista, o próprio motorista que está no alguém- alto, que deve ter visto que estava muito perto, falou, segura aí, né? alguém que estivesse monitorando em algum centro, a Codesp tem a sala de situação, agora não sei se há imagens desse trecho onde aconteceu o problema. Mas eu A acredito... capitania tem também, né? Existe ali a ó, o capitania monitoramento da praticar, o próprio prático. A praticagem. O navio pode ter tido alguma pane naquele momento. Viu, a Nelson? gente não Pra sabe. praticagem tem câmeras, gastaram 8 milhões, teve até a sei. inauguração ano passado e tal. Eu estive participando lá, é 8 milhões, eles têm sabe a velocidade da maré, sabe, tem tudo aquela... As imagens vão ajudar e muito, né? Você não vai ser não vai ser uma mas investigação testemunhal É apenas. difícil falar a respeito dessa questão. Eu acho que o prático ele tem uma experiência muito forte na condução de navios. Eu acho que ele tem, numa situação dessa limite, ele tem segundos para pensar no que ele tem que fazer para minorar uma situação desse tipo, né? Que pode, inclusive, pessoas... O navio estava cheio de containers. Estava carregado. No impacto daquele, algum container ou vários poderiam ter caído, pessoas poderiam ter falecido num fato desse, né? Enfim, eu acho que o prático ali ajudou a que fatos piores não tivessem acontecido. E ele tinha poucos segundos para pensar sobre isso. Inclusive a própria interrupção do tráfego no canal, que é um prejuízo Exatamente. gigantesco, né? Vai ter um feriado prolongado agora, outro feriado prolongado. Parar a operação seria desastroso, né? Sim, sim. Agora, isso precisa ser apurado, né? E se tivéssemos uma ligação seca, poderíamos ter aí a continuidade do tráfego, independentemente do que tivesse ocorrido no mar. Agora, tem uma outra coisa que foi falado pelos meios de comunicação que eu achei também prematuro, tá? As pessoas falarem sem ter um estudo técnico para dizer isso, né? Muitas pessoas nos meios de comunicação já colocaram como desculpa a falta de aprofundamento do canal que levou a esse fato, né? Isso, muita gente aqui que está escutando a gente aqui nesse momento... São os profetas de plantão? Verificou Ou isso... é fake news? Né? Não. Reportagens ao vivo, inclusive, Sim, com repórteres de porque algumas... até já escalaram a seleção do Tite aí, tirando um, colocando o outro, e é fake news, que o Tite falou que não escalou. Então, os caras escalam, vão lá, estudam a vida do cara, faz aquela coisa perfeita com o símbolo da CBF. Não, mas, mas Filete, o problema não é isso. O problema é que, pelo que o Nelson está falando, reportagem. pessoas Aí estão Sim. se arvorando. Repórteres. Aí é de repórteres dizer- falando. Conhecidos, conceituados. Conhecidos. E já, falando já dessa deram, já possibilidade. definiram tecnicamente em questão de minutos. Já colocaram isso como uma possibilidade. Mas o repórter não é técnico, ele escuta de alguém, Pois né? mas não Ele escuta pode... de alguém, né? acho que não pode... Tudo pode, né? Tudo pode, em tese. Tudo pode, mas do meu ponto de vista pessoal, eu acho que seria leviano Lógico. qualquer consideração objetiva do fato. E né? quem tem que falar são os técnicos da área, né? Exatamente. Então eu não acho nada. Acho que o aprofundamento do canal e os outros navios que estão fazendo uso da mesma rota para entrar e sair... Vão bater do mesmo jeito? Né? Vão ficar toda hora batendo. Então eu achei muito prematuro ficar tentando atribuir a esse fato com o objetivo, talvez, de corroborar no aprofundamento do canal. É que tem muito sabichão, né? As Então, pessoas... a opinião da mesa é a mesma, esperar a perícia para a gente não ficar falando besteira, nem coisas que não aconteceram, né? O Guto, saúde é criticado na zona noroeste, né? Então, saúde é um problema complexo, né? Que as prefeituras
tem que dar 25% da sua arrecadação, gastam cerca de 50% para manter funcionalismo, né? E muitos funcionários estão trabalhando bastante também, a prefeitura, né, é o corpo da prefeitura, 15% para educação, sobrando aí 9% para a manutenção da cidade, né? Mesmo com 25%, as prefeituras estão sempre de chapéu na mão no governo estadual e no governo federal, que realmente fica com a maior parte do bolo, né? Mas não repassa tanto. Então é um problema seríssimo, porque mais que você gaste, a saúde sempre é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração, não é isso? E a gente, quando fala de saúde, parece que a gente está falando a mesma, a gente se repete, né? Parece que a gente está falando sempre a mesma coisa, que o programa está repetido. Não, mas é ao vivo. E a gente, infelizmente, na Zona Noroeste, então a saúde está completamente abandonada. É usual a gente ver vídeos nas redes sociais de quando chove as cachoeiras dentro do prédio onde funciona o PS, onde deveria funcionar o ponto-socorro da Zona Noroeste, né? A UPA da Zona Noroeste até agora não está finalizada, né? Uma promessa do primeiro governo do prefeito Paulo Alexandre ainda não está concluída, e a UPA é uma parceria com o governo federal. A população da Zona Noroeste continua lá jogada à própria sorte. Quem tem plano de saúde, quem ainda tem um trabalho que tem um plano de saúde, consegue, mas agora quem precisa, quem depende, e não vamos misturar as estações, porque os funcionários que estão lá são excelentes funcionários na maioria, estão ali fazendo além das possibilidades, porque o que a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza é insuficiente, então muitos ali são realmente servidores públicos. Lógico, sempre tem aquela parte que não quer trabalhar, e isso a prefeitura tem que ficar atenta, botar para correr e contratar quem realmente quer trabalhar, mas a saúde é um problema crônico no Brasil inteiro, e em Santos não é diferente. Santos, a gente tem um hospital, né, na Conselheiro Neves, o Hospital dos Estivadores, que é o hospital vitrine, que é só para olhar. Poucas pessoas fazem uso daquelas instalações gigantescas que estão lá, daqui a pouco vai começar a se deteriorar, porque por falta de uso também se deteriora, e aí vai se pedir mais dinheiro para se reformar, enquanto podia se estudar com a AGEM o melhor uso das dependências do Hospital dos Estivadores. Poderia ter a maternidade lá, mas o hospital é um prédio de 9 andares. Os 9 andares, todos os leitos estão ocupados. A gente tem problema de superlotação nos hospitais e o hospital não é usado. Na Zona Noroeste, então, tinha que construir, se é para construir, prefere um hospital na Zona Noroeste, não uma UPA. Uma UPA é um pronto-socorro. O pessoal vai continuar dependendo de migalhas lá na Zona Noroeste. E o pior é que continua votando nas mesmas pessoas, tanto para prefeito quanto para vereador. O problema nunca vai se resolver e as pessoas continuam acreditando nas mentiras dessas pessoas que estão há uns menos, mas outros 10, 15, 20 anos aí dizendo que vão acabar com um monte de coisa e nunca acabam com o seu sofrimento, viu, morador da Zona Noroeste? Nelson Rodrigues, questão da saúde. Questão da saúde é um problema do tamanho do Brasil, né? O problema devia ser um caso de polícia. Só tô pondo pergunta bomba hoje. O tamanho do Brasil é pouca coisa, né? É muito pouca coisa. Mas eu acho que já deu, viu, Filete? Ficar dizendo que é um problema e não se resolve. Porque todo mundo senta no problema, é um problema, é a crise, é isso e aquilo, e não resolve. Quando era crise também tinha problema também. Sempre vão inventar alguma coisa para tomar dinheiro da população e só inventar mentira. Eu acho que tem determinadas questões, como a saúde, por exemplo, que necessita de um governo federal sério, né? Mas não é um governo federal sério este atual. É um governo federal sério ao longo dos últimos 50 anos. Porque você tem que ter uma política nacional de saúde, não você ficar mandando dinheiro para um estado aqui, o estado para um município, não é questões pontuais que vai resolver a questão da saúde. A saúde tem que ser pensada assim como a educação, que você falou. A saúde tem que ser pensada como projeto nacional, né? E é ruim a gente ficar fazendo comparações com outros países, porque as coisas são tão diferentes que as comparações não se encaixam, né? Mas a gente só faz referências, por exemplo, o sistema de saúde público em inglês é quase perfeito. É quase perfeito. Por quê? O inglês é um ser de outro planeta? Não. Ele leva a sério o que faz e tem comprometimento. Então, o que a gente precisa aqui é ter comprometimento, levar a sério,
pegar os recursos. É lógico, a gente teve aí um período de praticamente de 16 anos mandando todos os recursos que tinha o país. E eu não vou fazer o discurso aqui da questão da corrupção, porque já é todo dia ela está na televisão, não é necessário, né? Mas se uma pequena parte, olha o que eu estou dizendo, uma pequena parte dos bilhões que foram desviados estivesse num projeto nacional de saúde sério, nenhum desses problemas que a gente discute no dia a dia seria tão volumoso quanto é hoje, né? E a gente sempre patina nessas discussões porque não tem seriedade. Então tem que começar de cima para baixo, nesse caso, porque grande parte da verba vem de cima para baixo, porque o grande cofre no Brasil está em Brasília, né? Então, infelizmente, a gente não tem um princípio municipalista, né, Brito, Filete e telespectador. Porque se a gente tivesse uma visão mais municipalista, né, porque o homem vive na cidade, né? O dinheiro está na cidade, o cofre é em Brasília, mas o dinheiro é na cidade. Exato. Né? O governo estadual e federal é uma coisa abstrata. Nós vivemos nos municípios, né? E enquanto o cofre, a máquina arrecadadora estiver concentrada em Brasília, lá para fazer o jogo político, a gente vai ter essas dificuldades. Então a gente precisa de gente séria, com uma nova mentalidade, uma nova cultura. Se não mudar essa cultura política, do toma lá da cá, se não mudar a cultura de realmente servir a população com o dinheiro que nós temos, advindo dos impostos, da arrecadação nacional, a gente vai ter dificuldade no Brasil todo. Porque se a gente tem essas dificuldades aqui no município, Brito, que não são poucas, eu fico imaginando, a gente imagina, e não dá para visitar 5 mil municípios. Eu acho que teria que viver 3 vezes para conseguir ficar visitando mais de 5 mil municípios no país. Mas eu fico imaginando aqueles municípios mais pobres. A população sofre muito nesse país, naqueles rincões que a gente só vê pela televisão. Começa que eles não têm nem água tratada, né? E a água tratada tem é a água, base saneamento, da saúde. Né? Você vai num posto, você não tem nem como operar. Tem gente lá no norte do país, tem que pegar 3 barcas para atravessar 3 rios, para poder ainda pegar ônibus, para chegar no hospital, muitas vezes chegar lá já morto. Então, mas deixa eu só fazer uma... Então, é uma situação que precisa de um projeto nacional. Eu não estou querendo, falando dessa forma, diluir os problemas do município aqui nosso, da nossa região. Então, não é isso. Então, deixa eu te provocar nesse sentido. Fica à vontade. O que, na sua opinião, poderia ser feito rapidamente? Porque quem está nos assistindo não entendeu essa questão, realmente tem que ser um projeto nacional. Bom, mas o que as pessoas... Quais as sugestões para resolver o meu problema agora? O que você faria? Nelson Rodrigues, prefeito de Santos. Não. 100 dias. Não, vamos sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque é viável se fazer isso. Mas na questão verba SUS, tá? Não é o prefeito que vai resolver aqui na prefeitura, né? É isso que eu estou dizendo. São os deputados que têm que ir lá. Sim, mas o que a prefeitura... A gente mora na prefeitura. O que a prefeitura, na tua opinião, poderia fazer? Ele vai pegar a parte do orçamento que lhe cabe, os recursos que ele tem, e vai direcionar. Agora, ele tem que ter uma prioridade, né? Tá? Na sua avaliação, qual deveria ser a prioridade de Santos? Ele tem que ter uma prioridade. Ah, mas você tem uma verba carimbada de 25%, mas você pode fazer 30%, pode fazer 40%. Qual é a sua prioridade? Mas não sobra para outras coisas. Né? Não vai sobrar para outras coisas. Se coisas. você fizer 40, você estourou tudo. Mas então, senhores, vamos fazer uma reflexão. Por que, por exemplo, que a AGEM, os prefeitos... Agência Metropolitana. Não se reúnem? Vamos fazer um consórcio de saúde no litoral? Pode. Então, a gente acerta, isso pode ser feito como? Ou por contribuição dos entes, né, dos municípios que queiram participar, ou por meio de um fundo. E por que isso não aconteceu? Então, exatamente, por inoperância e incompetência dessas pessoas que estão aí tentando dirigir. E um outro fator. Por isso que eu digo dos prefeitos, por isso que eu falo dos prefeitos. Não se priorizou. Tem que priorizar. Mas se quer fazer um pouquinho de cada coisa e não faz nada. Porque no final, Santos, queira ou não queira, é a mais sobrecarregada. Por quê? Porque tem o melhor serviço. Claro. E você isenta todas as outras prefeituras de investir na saúde. Não só comprando ambulância. Sim, porque claro. eles compram ambulância para trazer para Santos. Por quê? Em Santos estão os melhores hospitais, estão os hospitais de referência do Estado. Cubatão ficou sem hospital um tempo, ficou tudo vindo para Santos.
Praia Grande, a mesma coisa. Nós temos que atender bem as pessoas. São Vicente, você vê, São Vicente tem o Hospital São José, que não é parceiro do SUS. Está fechado. Então, mas tá mal explorado. O que eu queria dizer para você é o seguinte, existe uma questão cultural que não é palpável, né? Que não é objetiva, que não resolve na hora, mas ao longo do tempo da existência da AGEM, como você colocou, o que nós conseguimos de concreto na saúde, na educação? Nada. Em uma série de Só aumentar o itens. problema. Não resolvemos por quê? Porque existe uma cultura pessoal de cada um que é eleito, Sim, sim. tá? De O não ego. trabalhar de forma coletiva, de não trabalhar de forma regionalizada, porque o ego, né? Só olha para o seu umbigo e quem é que mais é prejudicado? A Então população. existe esse fator cultural que prejudica a gestão pública. Então precisa de cabeças novas, pessoas com abertura e entendimento do que deve ser feito com a verba pública em benefício da população. Precisa dessa abertura mental que eu não vejo ainda. E fazer diferente, né, Nelson? Não é porque, olha, há 50 anos é feita dessa forma. Vamos mudar, Claro. porque não está dando certo. Claro, vamos Concordo? apostar em novas... Não está dando certo. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer convênio com faculdade de medicina, por exemplo? Não sei. Devem haver convênios, mas vamos melhorar. Porque do jeito que está a saúde e a pirâmide... Todo mundo já sabe, a pirâmide etária no Brasil, a idade, o brasileiro está aumentando a expectativa de vida. Tá aumentando. Nós já passamos, não somos mais um país jovem. Nós somos um país que já está envelhecendo. Não estamos nos preparando para a previdência dessas pessoas, a gente já está vendo o caos que está aí e a gente não está se preparando para acolher essa população idosa, seja em casa, seja em locais, para eles terminarem a vida com um pouco de Os planos de saúde dignidade. aumentando muito. A saúde, que poderia fazer um serviço preventivo para melhorar essa pessoa no final da vida, também é quase irrisória. Então a gente está aí num barco desgovernado. Bom, nós vamos chamar intervalo, mas antes vamos dar as fontes aqui, né? Muita gente acompanha o programa diariamente. Se você quiser participar, você pode participar pelo 13 997 11 5545, na forma de WhatsApp, né? 13 997 11 5545, mandando perguntas para o Nelson, mandando perguntas aqui para o Guto Brito, e críticas, sugestões. Outro dia elogiaram a UPA, né? Tem críticas também. Não, tem críticas. A rua Cincinato Braga aqui atrás estava suja, segundo os moradores, tinha tal. Nós falamos aqui no programa e resolveu. Lógico que eles também usaram outras fontes, mas a prefeitura acompanha esses programas que falam de políticas públicas, né? E vão anotando as coisas que dão para resolver, o que não dão, enfim. Né? E você pode participar também pelo 13 21 38 4677, mandando sua crítica, sugestão, pergunta para o Nelson, pergunta para o Guto Brito. O intervalo é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue.
Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação, muitas perguntas chegando nessa quarta-feira, dia 9/5/2018. Tem aqui o Wagner. Nelsinho, eu te assisto e gosto das suas ideias há mais que 20 anos. Wagner. Desliga o celular. É o Wagner, tá tirando uma onda aí. Wagner, foi um acidente que aconteceu aqui no uso do aparelho, porque a gente deixa ele no silenciador, né? E continua aqui fazendo o programa. Tá brincando contigo? O Fagner, ó, o Fagner, óbvio, lateral da seleção, é um lateral, o Fagner, Guto, o Brito. Dependendo do... Quem é seu lateral, Guto, hoje, lateral direito da seleção brasileira? Meu lateral direito hoje? Se o Dani Alves quebrar. Eu escalaria o Carlos Alberto Torres. Ah, mas o Carlos Alberto Torres não vai jogando mais. Não tem, Filete. Mas e o Fagner? Ah, o Fagner é muito ruim. E o Daniel? É ruim também. E o Danilo? Ruim. Tá certo. Mas, mais ou menos, o Rafinha. O Rafinha que tá na Alemanha. Tá, o Rafinha. Mais ou menos. Gente, então, o futebol hoje tem muito enganador, tem muito chuteira colorida, muito marqueteiro, muito jogador com empresário bom que tem entrada na mídia, faz DVD. Todo país também tem isso. Todo país. O futebol hoje é nivelado por baixo. Não vamos nos iludir. O Fagner só para... Nelson, eu tenho um filho de 16 anos, o Gil, e ele tem figurinha. E ele perguntou se tem a figurinha do Hulk. O Fagner falou que te acompanha também e que tem um filho dele chamado Gil, deve ser Gilberto e tal. Olha, tem 16 anos e quer saber se tu tem a figurinha do Hulk. Como a gente está num momento pré-Copa, o assunto é pertinente, né?
Eu, como sou assinante do Jornal A Tribuna... Mas tu coleciona ou não coleciona figurinha? Não. Seja sincero. Deixa a gente quer saber. Fala, não coleciona, Fred, você é um Mas mentiroso. se você me deixar falar, eu vou conseguir me explicar. Eu só quero saber se o Fagner está certo ou está errado. Eu vou explicar. Assim, como eu sou assinante do Jornal A Tribuna, né? Aí um abraço aí para a família Santini. E como assinante, você... A família Santini, o Jornal A Tribuna, também está ligado na Copa, no Santos Futebol Clube, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, enfim, a gente acompanha. Essa Associação Comercial de Santos, que o Robertinho reformou agora há pouco tempo, Exatamente, né? Aí parabéns pela reforma aí, Roberto, eu via essas reportagens e tal. Mas pensando nisso, eu recebi um presente, um álbum do Jornal A Tribuna. Então eu fiz questão de trazer aqui hoje... Ó, prova! Ah, era isso então que estava no documento. Eu vim trazer um presente ao Filete. O Filete estava querendo colecionar, porque então... na verdade, o que o Filete está querendo é colecionar esse álbum. Entrar para o grupo, Então eu recebi esse álbum do Jornal A Tribuna, né? Fiquei feliz por isso. O álbum é virgem, né? Então vai passar precisa, então, eu vou passar ser preenchido. Agora, ao vivo e a cores, vou passar para o Filete. Eu agradeço, porque o meu álbum eu dei para o meu sobrinho, então, certo? Mas esse aqui eu vou ficar, porque é bom a gente saber quais são os personagens da Copa, para a gente comentar, né? Você entendeu? Porque quando os times de futebol entrarem em campo, você já vai conseguir identificar todos os jogadores, Talvez etc. A minha informação é precisa, que o Nelson estava colecionando por causa disso. Até brincadeira. Então eu fiz questão de trazer para vocês. Filete, concordei com você e no Negreiros no programa anterior sobre craque é craque. Eu queria saber a opinião do Guto Brito e do Nelson Rodrigues. Vai ficar o programa esportivo aqui, mandar um abraço pro pessoal do Paulo Alberto, pro Passarinho, pro Negreiros, pro The Repórter de Tsunami, pro Ademir Pestana, que fizeram parte comigo no programa hoje. E foi 2-2, porque o Ademir Pestana e o Repórter de Tsunami acham que o Gabigol está fora de posição. E eu acho que o cara ganha 600 mil milhões, não é pelo salário, ele tem que fazer diferença. Então eu falei que se você pegar o Dudu do Palmeiras e colocar na lateral esquerda, não nada contra, o Dudu é melhor, mas se você pegar o Dudu e falar, Dudu vai jogar na lateral esquerda do Palmeiras hoje. Pegar aquele loirinho que foi para o Atlético Mineiro, como é que é o nome dele, que jogava no Palmeiras? Vamos pegar outro. Lucas Vasquez? Não. O que fez o gol? O que jogava que está no Atlético Mineiro lá. Sim. Bom, enfim, pega um jogador driblador aí. Pega um jogador driblador do Palmeiras aí. Você pegar, põe um driblador aí do Palmeiras aí. O Keno. Você pegar o Keno e falar, Keno, você vai jogar na lateral direita. E pôr o Dudu na lateral esquerda. Eles não são marcadores, mas eles vão pegar a bola, vão driblar 2, 3, vão tocar a bola e tal. Então ele fala, porque o Ademir Pestana, o Paulo Alberto e o Repórter de Tsunami, acho que o Gabigol está fora de posição. E eu e o Negreiros, somos que fora de posição ou não, ele vem receber bola do meio campo e tal. Então nós achamos, eu conheço a família do Gabigol, gosto do Gabigol, torço por ele, mas eu achei que, por exemplo, um jogador veio para ganhar tanto, ele tem que ser protagonista. Ele não pode ficar no jogo sem fazer um drible, não pode ficar no jogo sem fazer um bom passe. Então alguma coisa está errada, você me entendeu? Então eles querem saber aqui, o João quer saber a tua opinião. Se o Gabigol está jogando mal realmente ou ele está fora de posição. Primeiro, acho que o Gabriel devia ser chamado de Gabriel por enquanto, né? Eu acho que um jogador, quando ele tem uma expectativa de ser um grande jogador, que ainda não é, na minha opinião, o Gabriel não é um craque, é uma promessa, é uma possibilidade ainda, minha opinião. Mas se ele veio com esse peso de resolver, de ser aquele jogador que vai fazer a diferença, eu acho que ele tem que se adaptar, porque é aquela história. O jogador brasileiro, principalmente, quando ele vai para a Europa, ele aprende a jogar taticamente. Ah, professor, eu só jogo aqui fechando pelo lado direito em diagonal para o gol. Ah, é? Eu quero que você jogue de meio campo. Ah, professor, então você vai para o banco. Então, o jogador aprende que ele não é exclusivo, ele não é contratado só para jogar numa posição, ele é um atleta profissional e ele deveria ter a iniciativa de jogar por outras posições para ver até como ele se sai. O jogador hoje, eles não entenderam ainda que o futebol está cada vez mais completo. Fora o goleiro, não existe aquela, eu só jogo nessa posição, só jogo desse lado do campo, isso não existe mais. Os jogadores precisam entender e perceber isso. Eu acho que o Gabriel, ele tem totais condições de render melhor, basta ele querer. Porque a gente vê no passado, e a gente vê os exemplos, quando o jogador é bom,
ele vai bem em qualquer posição. E ele até diz, olha, professor, hoje é moda chamar o técnico de professor, não vou bem ali, conversar. Agora, se ele não abrir mão de também receber conselho e mudar a postura, para mim, Gabriel não é craque, hein? Dudu também não é craque. Tá difícil da gente ter craque. Temos jogadores que podem vir a ser, mas que por enquanto estão em grandes clubes, estão ganhando, na minha opinião, acima da realidade do Brasil. Vejo futebol em geral. Tu vê o Dudu dando drible lá, ou tu acha que... Então, para mim, não é um bom jogador. É um jogador que se joga muito. Eu não tô falando que é bom, eu tô falando que ele tá jogando, ele pelo menos tá dando sangue. Mas dá sangue, você contrata um cara que vai correr lá e que não joga. Dá um bom jogador do Corinthians. Difícil também. Rodriguinho, vai. Tá. Você acha que se eu colocar o Rodriguinho no Santos hoje, ele vai estar jogando mais que o Gabigol? Se eu colocar ele com um bom salário, ele vai jogar mais que o Gabigol hoje? O Gabriel, o que é? Pelo nome que ele é fazedor, ele tem que... Ele é atacante, ele é atacante, não é? Não é então, vamos partir do... Ele é atacante, então ele tem que jogar, na minha opinião, da intermediária adversária para frente, não é? Sim. Então ele tem que jogar para fazer gol. Então ele tem que ter um esquema, o treinador tem que ter um esquema com ele para que ele marque os gols e para ele ter opções também, no dia que ele não estiver bem, machucado. Só para não ficar muito no futebol, tu acha que o problema é do esquema do Santos também? Do jogador. Nelsinho, você acha que é do jogador? Eu acho que o jogador que ganha bem, que vem, tem que ser protagonista, ele tem que jogar um pouco melhor do que está jogando. Mas vocês acham que é do esquema, eu respeito, né? Veja, eu vou dar a minha opinião como telespectador do futebol. Sim, né? sim. Não como um técnico de futebol. Então, eu vejo da seguinte forma. Eu acompanho praticamente todos os jogos do Santos Futebol Clube. Praticamente todos, né? E esse último foi com o Grêmio, foi um jogo derradeiro, porque como o Grêmio está com um time bem entrosado, atualmente é um dos melhores times que a gente tem no país, etc., a gente passou a ver, no meu modo de entender, os defeitos do Santos em relação a um time bastante integrado, bastante coordenado, com uma força de ataque bastante positiva, né? Então, o que eu vejo ao longo do tempo? Não nesse jogo do Grêmio, mas nos anteriores até. Como vocês colocaram, o Gabigol, ele fica sozinho lá na frente. Então, antes de eu entender que é um problema de um jogador ou outro, um é melhor, outro é pior, um ganha um salário melhor, tem que se esforçar mais, esforçar menos, eu vejo que o técnico do time, não é uma questão de sempre jogar a culpa do técnico, não é isso. Eu entendo que a forma de jogar que o técnico coloca para os jogadores, que os jogadores, em tese, têm que obedecer ao esquema técnico que o técnico do time propõe, não é um bom esquema, porque o Santos joga atrás, ele corre sempre numa bola para fechar o jogo, né? Como se coloca aí, olha, estou jogando por uma bola, estou jogando por duas bolas. O Santos joga recuado, geralmente os times que jogam contra o Santos jogam em cima do Santos e tenta lançar o Gabigol, que fica sozinho lá na frente. Então eu não vejo uma articulação do meio de campo para com o ataque, capaz de levar a bola para o ataque e esse ataque cumprir a sua função. Então eu vejo o time perdido no meio de campo, que parece que os jogadores não estão entendendo. O time não é entrosado, não está entrosado, e eu não vou particularizar sobre cada jogador, a sua função, etc. Mas eu acho que primeiro para o jogador tem que ser vendido um plano de jogo, um plano técnico de jogo. E a partir daí, cada um dentro da sua função executar. Então eu não estou vendo isso no Santos. Sim, eu também não acho que só é culpa do Gabigol. Eu só falei no programa, como meu colega Negreiros, que eu acho que o jogador tem que ser protagonista, tem que buscar. Eu vejo muitas vezes o Sacha buscar a bola na defesa e tal. Tem que buscar, mas eu concordo com o que vocês falaram também. Bom, tem muitas perguntas aqui. O Carlos Alberto, concordo com o Guto. Temos que achar uma solução para moralizar a saúde da região metropolitana, da Baixada. Somos da cidade de Brás Cubas, cidade de José Bonifácio, cidade de Esmeralda Tarquínio, cidade de Mário Covas. Por isso temos que partir de nós essa postura metropolitana, certo? Concordo que temos que pegar os impostos arrecadados nas cidades e aplicar em saúde. Então, o Carlos Alberto concordando com você e dizendo que nós temos que ser protagonistas dessa ação aí. Um abraço para ele. Ele está pensando da mesma forma que a gente.
Santos é a melhor cidade da região, a maior cidade da região, tem história para ser a protagonista da cidade, não só regionalmente, mas nacionalmente também, né? Então, o Carlos Alberto também está mandando abraço para o Paulo Alberto aqui, só para ler a última participação de futebol. Não leu meu e-mail. O Rodrigo tem que se jogar pela minha direita, o Sacha tem que ser centroavante, porque o Gabigol tem que jogar no meio campo. E o Santos pode jogar com 3 zagueiros. Então, é a opinião dele, né? Eu também, minha opinião do Carlos Alberto, parabéns para ele aí. Bom, temos aqui a participação do nosso amigo. Cadê o Jaime aqui? Cadê o Jaime? O Jaime está mandando aqui uma participação importante aqui. O Alcino, um abraço a todos, o amigo Nelson, meu amigo Guto Brito, participação, tem a participação aqui. O Passarinho mandando um abraço para mim, hoje de terno e gravata, filete, caprichou com a presença do Nelson. Tá aqui brincando, né? Passarinho. Um abraço pro Passarinho. O Jaime está no TV Com. Até quando os vários segmentos sociais da região, até quando os vários segmentos sociais da nossa região ficarão esperando soluções para os graves problemas, como vocês falaram, saúde, segurança pública e habitação? O Uriel Vilas Boas está perguntando até quando, Nelson, a gente vai ficar esperando? Não, eu acho que a gente não deve esperar. Cada um de nós tem uma contribuição, é uma questão de cidadania. E aí, nesse aspecto, eu concordo com o Brito e com o Filete, que existe um protagonismo individual, né? Já que você se sente cidadão, e para cumprir seu papel na sociedade, existe esse protagonismo, sim. Agora, a gente tem que entender o todo e as partes que compõem esse todo e tentar aí desenvolver o que for melhor possível para a nossa região. Tem que renovar, né? Essas pessoas que estão aí definitivamente já comprovaram que não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento e a melhoria do futuro da nossa cidade, das pessoas que moram aqui. Aliás, renovar o país inteiro, né? Exatamente. A chance é agora. Mas como a gente mora nos municípios, acho que independentemente da eleição presidencial e de governador, senador e deputados desse ano, a gente tem que pensar realmente em começar a mudar a estrutura das cidades. Sim. E aí em Santos a mesma coisa. A gente tem que renovar a Câmara, digamos que 90%. Tá? Poucos se salvam ali em relação à real função do vereador. Até porque, Guto, você há de concordar comigo, Filete, telespectador, que nós precisamos de uma renovação dos deputados estaduais e federais da nossa região metropolitana, que indubitavelmente são aqueles que vão buscar verba. Ou que deveriam, né? em tese, ou né? que deveriam estar fazendo isso e não temos essa condição a contento atualmente. Então é preciso renovar, é preciso buscar outras alternativas no processo de acerto e erro, até a gente encontrar as pessoas mais adequadas para estarem trazendo aí os recursos necessários para a nossa região. O Fabrício do Gonzaga, obrigado pelo programa, vejo todo dia, mas nunca participei. Vocês são imparciais. Hoje elogiaram a Dersa e a Prefeitura Municipal de Santos, dizendo que a Prefeitura de Santos é sobrecarregada na área de saúde. Fabrício, aqui não é um programa chapa branca nem chapa preta. Nós temos assim... Nem chapa vermelha. Nós temos ojeriza a falar isso. Já veio gente aqui vestido com o Cirino, fica a Dilma, na época da Dilma. Já vieram gente aqui defender o PSOL, o PT, o PMDB. A gente acha que tem gente boa em todos os partidos. Eu muitas vezes já elogiei o PT aqui em Santos, porque não teve nenhum escândalo com a Thelma, com a Sueli Maia, com a Maria Ângela Duarte na época do PT. Fizeram coisas boas? Fizeram. Fizeram coisa mal. Uma coisa boa era a descentralização da prefeitura. Você ia na regional do Morro, o cara tinha pedreiro, tinha tudo, não precisava ficar pedindo para a secretaria. Então eu colocava o Nelson lá no Morro, o Nelson tinha pedreiro, ele tinha uma secretaria meio independente, né, numa regional. Uma coisa bem boa que o PT deixou. Hoje o cara está lá no Morro Beze, se ele quiser alguma coisa, ele tem que lidar com a boa vontade do secretário. Eu estou falando a verdade, né? A gente tem informações, né? Chega todo dia informações, né? Então, por exemplo, ele tem que se lidar com a boa... Então, uma rua está ruim. Tem que ligar para o secretário de obra, que liga para não sei quem, tal. Antigamente, no PT, tinha uma secretaria tal. Tiveram coisas ruins. Quais foram? O empreguismo de pessoas de outras regiões, em detrimento das pessoas daqui, né? Tiveram coisas boas, coisas ruins e tal. Mas a gente nunca deixou de falar a verdade aqui no programa, né? Ou pelo menos o que a gente pensa que é verdade, né? Por exemplo, a gente falou do Gabigol, mas é um bom jogador, mas não vive uma boa fase. Mas nunca vamos falar que o Gabigol é um jogador perna de pau. Não vamos falar isso. E nem que a culpa do Santos estar jogando mal é só do Gabigol. Né? O Nelson colocou a questão do treinador. Então a gente fala aqui, mas fala com a razão, com o coração. Não fala pro. E tem a Dalgis aqui, que teve psicóloga, que teve uma reunião com o secretário de saúde hoje, né?
Você não vê minhas mensagens, Filete? Estou vendo a mensagem de todo mundo aqui. Gostaria de trocar figurinhas com vocês. Qualidade de vida, prazer, Nelson Rodrigues. Nossa, Eduardo, manda um abraço pro Nelson Rodrigues, meu ambientalista, né? Que tá com tempo para namorar, né? Tá brincando aqui, ó. Tá com tempo para namorar. O Nelson Adalgisa tá falando, brincando aqui. Entrou na brincadeira aqui. Um abraço, Adalgisa. Tá certo. Mais uma participação aqui, a Maria José do Boqueirão. Guto, você não acha que a cidade de Santos perdeu o protagonismo de um tempo para cá? Perdeu, claro, perdeu. Desde, digamos, Brás Cubas, perdemos, não. Mais para frente. Mais para frente. Mas precisamos ter novas lideranças e lideranças sérias, competentes, com experiência, né? Não adianta ser o mais votado para um cargo e depois se eleger prefeito e meter os pés pelas mãos, não ter um mínimo de humildade para reconhecer que errou e melhorar. Eu acho que a gente merece morar numa cidade que os governantes, o prefeito, o vice, os secretários, eles andem na rua, eles se relacionem com a população, porque a coisa mais difícil do mundo, viu, Filete, Nelson? Eu, pelo menos, não vejo os vereadores da nossa cidade, exceção dos que sempre andam na rua, né? Não sou petista, mas quem eu vejo sempre na rua? A Thelma, o Chico do Setaporte, né? E o Fabrício, por exemplo, na rua. Nunca vi. No prefeito de Santos, então, olha, o prefeito do o prefeito de Santos, não, eu nunca vi. O quem? Eu não vejo. Então eu ando por ruas que o vereador que ele não anda, provavelmente. O prefeito de Santos é mais difícil, que a figurinha mais difícil do álbum de ser achada em Santos. Eu não vejo o prefeito de Santos andando na rua, né? Mas tem vereador que anda assim. Poucos, e andam só nos seus redutos ali, onde se relacionam com as pessoas mais próximas. Eu não vejo vereador andar de ônibus, eu não vejo vereador andando na praia à tarde, de manhã, porque andar na praia para pegar sol é uma coisa, andar na praia para olhar, para ver a quantidade de gente dormindo em cima do jardim, animal na praia, isso é difícil de ver. A Flaviane, concordo com você, Filete, quem é craque é craque, eu entendi o que você quis falar. Se jogar um ponta na lateral, ele pode não marcar bem, mas ele vai jogar a bola um pouco melhor, vai fazer dribles, vai criar conclusões. Eu acho isso, o Negreiros também acha a mesma opinião, que o cara que é craque, ele tem que jogar, tem que buscar a bola, ele tem que fazer alguma coisa. Mas se colocar o craque numa posição errada, vai dificultar. Vai, mas se você colocar o Pelé de lateral, ele não marca, tudo bem, vai sobrecarregar. Mas quando ele pegar a bola, meu amigo... ele não ia, né? Mas complicar ele não ia, é isso que eu digo. Mas qual é a função do técnico? É facilitar a vida do cara. A habilidade do jogador. Sim, mas o jogador que não dá um drible num jogo inteiro, que habilidade tem, né? Não, mas se ele não tem a bola no pé, como é que ele vai fazer isso? Ele tem que buscar a bola, então, mas fazer alguma coisa. Filete, né? Nelson, rapidinho. Tem que ter um esquema. Dois exemplos. O Santos, na década de 60, tinha um jogador chamado Lima, que é o apelido Coringa ali. Por que Coringa? Porque ele jogava em todas as posições, menos no gol. Jogava bem em todas. O Corinthians, na década de 80, teve o Wilson Mano, que também só não jogou no gol, jogou bem. O Pelé jogou até no gol. Então, a questão do jogo, é o que eu digo, é a questão do jogador se prestar a fazer, ajudar o treinador a jogar em outra posição, que de repente ele pode até render mais. Mas a qualidade dos jogadores daquela época é diferente. Indiscutível. Agora estão preocupados muito com o cabelo. Deveríamos fazer campanha para a CT, rever os pontos de ônibus em Santos, pois a distância deles é muito grande. É o Jaime do Campo Grande. Tem gente que fala que o semáforo... Boa colocação. Mas será que se ele separar muito o ônibus, não vai impactar muito? Não, o que ele está falando é a pura verdade. Nós temos ali no cruzamento da Ana Costa com a Carvalho de Mendonça um grande movimento, e o ponto de ônibus é antes do sinal. Então, o ponto de ônibus tem que ser depois do sinal, CT. Mas ele está falando outra coisa, está falando que os pontos são muito espaçados. Tem que rever, eu estou dando um exemplo. Só que vai parar muito trânsito também, né? Tem que ter menos ponto de ônibus, e os pontos de ônibus tem que ter em locais que não dificultem o tráfego nas ruas. É isso que eu quis dizer. Ele está falando que tem que ter mais pontos de ônibus. Acho que tem que ter menos ponto de ônibus. Senão impacta muito o trânsito. Senão o ônibus para e anda, você não tem fluidez. Eu acho que o meio termo nessa questão, você tem um estudo, eu acho que isso não é difícil, ao contrário, eu acho que bem fácil de fazer, nas localidades onde tem maior afluxo de usuários de ônibus. Então você vê, tem pontos de ônibus que você vê sempre quase vazio, né? Por incrível que pareça, dependendo da linha e do local e do bairro. E da hora. Então você faz um estudo simples sobre isso, e onde tiver maior fluxo, horário, bairro, etc, você consegue melhorar isso diminuindo a distância, né? Ou aumentando de acordo com aquela que o estudo vai apresentar. Mas você tem que fazer um estudo.
Você tem que estudar a cidade. Porque tem pontos praticamente que são fantasmas, você né? não pode, exatamente. Então você não pode fazer uma coisa assim, sem nenhum estudo, sem nenhum critério, uma técnica e um critério a respeito do que você vai fazer. Ah, não, vou mudar esse ponto para cá porque eu acho que é melhor aqui. Não incomoda aquele comerciante. Ah, eu vou mudar para cá porque o ponto fica melhor aqui posicionado. Não é isso. Então, tem que fazer um estudo técnico da cidade. Isso é o puro exemplo de que, por exemplo, pode fazer o vereador e o prefeito. Eles têm que observar, eles têm que olhar a cidade. Exatamente. Não é só se eleger. E tem a secretaria. Sim, tem outros... Né? E tem funcionários para isso. Exatamente. Quer dizer, uma proatividade, eu não gosto desse termo, uma iniciativa, eu prefiro esse, uma iniciativa. Ó, vamos reestudar, vamos chamar a população, vamos discutir isso com a população. A CET, por exemplo, a fiscalização dos ônibus é feita pela CET. Tá? Repita. A CET faz fiscalização dos ônibus. Faz mesmo. Tem essa atribuição. Ah, sim, tem essa atribuição. Tem essa atribuição. Essa aqui você vai ler, essa aqui você vai ler. Ó, essa aqui você vai ler. Leia porque... Não é sacanagem? A última, não, leia aí. Queria agradecer o Nelson e o Guto por fazerem parte do meu grupo de troca de figurinhas. Jaime do Campo Grande. Jaime, eu não coleciono, A minha filha está querendo, mas eu não coleciono. Eu quando falo informação aqui, eu tenho informação. O Nelsinho coleciona figurinha, troca figurinha com a molecada, bate bafinho. Não. Hoje a partir de hoje, oficialmente... Ele foi filmado fazendo isso e não deixou filmar, porque eu ia passar o filme aqui no programa. Não. Queria agradecer o Nelson Rodrigues. Hoje o Filete oficialmente é o colecionador de figurinhas. Tá certo. Bom, figurinha pra lá, figurinha pra cá. Queria agradecer o Guto Brito, você que participou. Eu que agradeço, Participou, o meu amigo Nelson Rodrigues. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Tem que trazer mais o Nelson, ele tem tempo. Troca a figurinha, mas ele arruma um tempinho pra vir aqui. Bom, figurinha difícil. Agradecer o Rick Santos, o Santos, o Cláudio Mussi, que está participando do programa também aqui, o Zeca, José Binamo Renzo, do Jornal Vicentino. Não temos tempo para mais nada. Fiquem com Deus e com a assistência e programação. Muito obrigado.